Bom, vamos gravando essa aula aqui para ficar para vocês como para quem não assistiu, entender os conceitos, e para quem já assistiu a primeira aula, também pode acompanhar aqui tranquilamente, certo? Então, deixa eu dar a canetinha. Tá a canetinha aqui para a gente começar, certo? Então, na verdade é aqui. Então, fonologia, certo? Então, vamos entender o que é fonologia. Já começa aqui dizendo que fonologia é som, beleza? Som. Então, fonema, tá? O som das letras, o som das vogais, semivogal, consoante, tudo isso a gente vai aprender nessa aula, certo? Começando aqui. Então, essa parte é muito importante. Fonologia é a parte da gramática que trata, grifa isso aqui, pessoal, que trata dos sons produzidos. Fonologia trata dos sons. Sons, deixa isso bem grifadinho aí, som, fonologia é som. Pelo ser humano para a comunicação, em relação a determinada língua. Então, fonologia, som, tá? Fonologia, som, beleza? Próxima tela. Ó, então, o estudo dos sons, então, quando a gente está estudando os sons, tá? De forma geral, sem levar em conta a região, um som não, sem levar em conta a cultura, tá? Recebe o nome de fonética. Aqui, por quê? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia. O som, dependendo do local, ele tem uma variante. Por exemplo, lá em São Paulo, por exemplo, as pessoas falam assim, ó, tá? Quando eu pergunto, que letra é essa? As pessoas falam assim, ó, um som fechado. Ou seja, quando a gente pergunta aqui no Nordeste, tá? Então, no Nordeste, quando a gente pergunta, que letra é aquela ali? As pessoas vão falar assim, ó, um som fechado. Desculpa, um som aberto. Ou seja, a gente não está falando dessa variação fonética. A fonética está falando do som puro, tá? Do som puro. Não porta, essas coisas. Não, do som puro de cada letra que a gente vai ver já já, tá? Então, o nome dessa ciência que estuda os sons é a fonética, certo? Dentro da fonética, a gente tem aqui ó, o fonema. Ó, são os elementos sonoros, aí grifa essa parte aqui, ó, mais simples. E eu acrescentaria aqui, ó, os menores, tá? Os menores. Então, são os menores sons da língua. São os menores sons. Então, eles são esses pequenos sons que estabelecem a distinção entre uma palavra e a outra. Por exemplo, ó, essa palavra aqui é pato. Pato. E essa palavra aqui é tato. Ou seja, o som desse Fzinho, o som desse T, desculpa, o som desse T e o som desse P é que fizeram a distinção dessa palavra para essa outra palavra. Então, esses diferentes sons é que formam, que reproduzem as palavras, certo? Então, diferentes sons que reproduzem as palavras. Então, pato. Pato é pato, quen, por causa do P. Tato, esse de pegar nas coisas, tato, é tato por causa do T, certo? Ah, assim, e por que é tato e não é outro nome? Gente, essa não é a discussão, a gente está falando só do som, tá? Beleza. Então, olha só aqui, ó. A palavra sua e a palavra tua. O que é que muda nela? Só o som. Sua e tua.
A distinção entre uma palavra e a outra é o Czinho, o S, tá? Que é, ó, o som do S é esse, ó. Escuta. Esse é o som do S, certo? E o som do T? T, T, T. Esse é o som da letra. Provavelmente vocês não conhecem o som da letra, porque quando a gente foi alfabetizado, as pessoas ensinaram que isso aqui era um T, mas elas não nos ensinaram que o T tem um som. Não é que a gente vai decorar T com A, tá? A gente faz o som deles, ó. T, A, T, A, certo? T, A, ó, T, A, certo? E aqui, ó, com S, S, A, o som do S, S, e o som do A, S, A, forma Sa. Claro que agora a gente já está alfabetizado e já sabe que S mais A é Sa, beleza? Mas, por exemplo, para as crianças não é tão natural assim. Então, a gente está falando do som. O som é que distingue. E, consequentemente, a escrita também. Mas o som, esse S e esse T é que é diferente. Certo? Graficamente, expressamos os fonemas entre barras. Então, quando você quer dizer fonema, som. Quando você quer dizer som, certo? Quando você quer dizer som, você vai falar assim. Então, se você falar o S, então, se você quer falar o som do S, você vai fazer assim, ó, entre duas barrazinhas, tá? Isso aqui não precisa se importar muito, não. Então, os sons a gente coloca entre duas barrazinhas, certo? Então, essa aqui é muito importante, atenção. Não podemos confundir letra com fonema. Não podemos confundir letra com fonema, certo? Letra e fonema são diferentes. Letra e fonema são diferentes. Letra é uma unidade gráfica, tá? Grafia, gráfica. É algo que a gente é um sinal gráfico que a gente escuta, que a gente usa para escrever, tá? Fonema é o som que vem dessa grafia, tá? É o som que vem dessa grafia. Então, letra é um grafema, que chama grafema, tá? Letra é um grafema. Som é um fonema, certo? Tranquilo. Letra, grafema, som, fonema. Olha só, letra é a grafia, tá? De um som. Beleza? Aí eu pergunto a vocês, pergunta difícil. Quem veio primeiro? O som ou a grafia? Por exemplo, a palavra vaca. O que é que veio primeiro? Primeiro a gente inventa a palavra vaca para depois de ver o som? Ou primeiro vem o som, vaca, e depois a gente coloca uma grafia para ela? É justamente assim, tá? Ó. Primeiro vem o som. A gente aprendeu a falar, todo mundo aprende a falar primeiro. Depois é que vem a grafia, tá? Depois é que vem a grafia. Certo? Então, a gente tem que partir sempre da menor unidade, que é o som, do som para a letra, certo? Então, ó a letra M. M, qual o som dela? M, M, M. Esse é o som do M. M, M é o som do M, certo? Então, a letra M tem o som M, 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 certo? A letra J tem o som Z, Z, Z. A letra J tem o som Z, certo? E aqui uma coisa, ó, H não tem som. Isso aqui é bem importante. Atenção, atenção, Brasil. Isso aqui é muito importante. A letra H não tem som, tá? Quando você vai escrever a palavra hábito ou hábil ou homem, olha só, a palavra homem, o H não tem som. Só sai o som do O. Ou seja,
O H é mudo, não tem som nunca. O H não tem som, certo? Grifa isso aqui, pelo amor de Jesus Cristo. H não tem som. Soletração. Aqui é interessante, tá? Não vou nem falar muito sobre isso, mas existem dois tipos de soletração. A soletração pelo nome, é que a gente já conhece, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, blá, 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 e pelo som, como é que fica? Então, ó, telefone, esse é o T, esse é o E, esse é o L, esse é o E de novo, esse é o F, esse é o O, esse é o N, esse é o E. Beleza? Telefone, olha só aqui, certo? Telefone, telefone, beleza? Mas se a gente fosse soletrar ela pelo som das letras, aí ficaria, né? Ficaria o T, T, entre barrinhas, T, E, T, E, L, tá? Que é o som do L. L, na verdade é assim, ó. Tá? L é o som do L. E é o som do E mesmo. O som do F é assim, ó. É o som do F. É algo aproximado assim, ó. Tá? É meio que um A, meio que um U, certo? O som do O é o próprio O. O som do N é assim, ó. N, N. É como se fosse um nasal. N, N. E o som do O é O mesmo. Então ficaria assim, ó. T, T, E, L, E, O, N, O. Certo? Não é natural, tá, pessoal? A gente não aprendeu sons de letras. Então, isso não é tão importante assim, saber o som das letras. Mas saber que cada letra tem um som é importante, certo? Por isso que vocês não precisam aprender o som das letras. T, E, L, O, F, O e o N, N, o M, M, tá? E assim vai. Você não precisa aprender o som da letra, só precisa saber que tem um som, beleza? E o H não tem som, por exemplo. O nome da letra é esse, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tá? K, L, M. Esses são os nomes das letras, tá? Normal, como a gente vê. T, U, V, W, X, Y, Z. Olha os sons. A, B, B, S, S, D, D, E, I, E, F, G, G, tá? O H não tem som. I, Z, K, 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 que é como a gente faz para produzir o som na boca. Ó. N, 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 n. O O tem dois sons também. O P, P, P. O K, K, K. Aí, R, que é o R. S, T, 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 U, V, V, V. Tá? E assim vai, os sons, tá? Saber os sons, né? Eu preciso saber os sons. Você não precisa conhecer, você só precisa saber que existe. Se você não souber pronunciar, tanto faz, tá? Então, T, E, U, E, O, N, E. Esses são os sons, tá? T, E, U, E, O, N, E. Certo?
Nem sempre o número de letras corresponde ao mesmo número de fonemas. É isso aqui, ó. Se liga. A palavra calha tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Porém, a gente sabe o quê? O C tem som, o A tem som, o L tem som. O H não tem som. O A tem som. Ou seja, aqui você tem apenas 4 sons. 4 sons, tá? K, A, A, tá? Esse L aqui é justamente isso. O H não tem som, certo? Então, 4 fonemas, beleza? Olha mais uma. Olha a palavra táxi. 1, 2, 3, 4 letras. E quantos fonemas? Tem o T, tem o A, tem o K, que é o tac, taxi. Esse som si é produzido pelo S, é o som si, e pelo I. Então, esse aqui, ó, taxi, a gente faz 5 sons, tá? 5 sons. Faz o tá é TA, 2. Tem o som do T e do A. Faz um Qzinho, um K, um som de K, e faz um Si, tá? Um Si. Táxi, táxi, certo? Então, 5 fonemas. Fonemas. Como tem ali? 5 fonemas. Certo? Então, ó, pode acontecer de ter a palavra casa, por exemplo. Você tem 1, 2, 3, 4 letras. 4 letras. E também 4 fonemas. A gente viu na palavra calha, você tinha 5 letras e 4 sons apenas. Na palavra táxi, a gente tem 4 letras e 5 sons, tá? Então, é isso que pode ocorrer. Os fonemas se dividem em 2 grupos, tá? Vamos estudá-los agora. 2 grupos, os fonemas. Fonemas vocálicos, ou sons vocálicos, e sons consonantais. Quais são os sons vocálicos? As vogais, é claro e evidente. Quais são os sons consonantais? As consoantes. Então, os sons consonantais são as consoantes, certo? Então, fácil. Então, tem o fonema vocálico, fonema consonantal. Fonema vocálico é fácil. A, E, I, O, U, tá? Gente, os fonemas, o som passa livremente pela nossa cavidade bucal. A gente não interfere no som. Faça. A gente não usa a língua, a gente não usa os dentes, a gente não posiciona a boca. Só faz assim, ó. A, E, I, O, U. Então, o som passa livremente. Nós não usamos nem a língua, nem os dentes. Certo? Quanto mais a nossa boca abre, a gente fala o A, tá? O A é bem abertão na boca. A, o O fecha só um pouquinho. O E já vai fechando mais um pouco. E dá um sorriso, começa a aparecer um sorrisinho falso. O I, aí aparece mesmo um sorrisinho falso. E o U é um biquinho. Que é o biquinho, que eu digo que é o biquinho, né, que a gente faz, manda beijo para as invejosas. Então, esses são os vocálicos, eles passam livremente pela nossa boca. Então, vogais, tá? São a base da sílaba. Aí vocês vão escrever aí. Ó, não existe, não existe. Não existe o quê? Sílaba. Não existe sílaba.
sem o quê? Sem vogal. Não existe sílaba sem vogal, beleza? Toda sílaba tem que ter uma vogal. Só existe sílaba por causa da vogal. Só existe sílaba por causa da vogal. Deu para entender? Só existe sílaba por causa da vogal. Certo? Continuando. Então, olha só. Todas as sílabas, ó, a, ra, ra. Todas essas aqui, sílabas, têm vogal. Elefante, todas têm vogal. Poderoso, todas têm vogal. Mito, todas têm vogal. Urubu, todas têm vogal. Certo? Então, toda sílaba tem que ter uma vogal. Nelson, é aquela palavra assim, ó, tá? Psicologia. Exatamente, tá? Vamos separar elas aqui, é assim que se separa, tá? Esse A do final fica separadinho também. Você tem aqui, ó, veja que eu não poderia fazer assim, ó, psicologia, tá? Porque, ó, veja, aqui, ó, isso forma uma sílaba? Não, porque toda sílaba tem que ter um vogal. Não existe sílaba sem vogal, não existe. Bom, semivogal são fracas em relação à vogal. Aí deixa eu explicar isso aqui para você. Vamos fazer logo aqui um negocinho chamado tabela de timbres. Tabela de timbres. Gente, a gente precisa saber o que é vogal e semivogal, tá? Nelson, eu não sabia disso. E tudo não é vogal, não? Não, tem a vogal e a semivogal. Como é que a gente vai saber quem é quem? Então, veja. Toda vez que você tiver ao lado uma da outra, por exemplo, um A e um E, um ao lado do outro, um A e um I, um A e um O, um A e um U. Se você tem assim, se você tiver, por exemplo, um O e um E, se você tiver ao lado da outra, por exemplo, um O e um I, se você tiver um O e um U, tá? Ou se você tiver assim mesmo, um O e um A, um ao lado do outro. Ou seja, quando tem uma vogal ao lado da outra, você precisa saber aqui uma coisa, tá? Quando tem uma vogal ao lado da outra, eu preciso saber um conceito muito importante sobre vogal, que é um som forte, e semivogal, que é um som mais fraco, tá? Eu vou explicar para vocês aqui como é que faz então. Então, é assim. Então, você faz essa tabela aqui, tá? Essa tabelinha aqui. Vai fazer o A aqui, o O vem aqui, o E vem aqui, e aqui e U, e aqui faz o som tremado. Tá assim porque o trema não existe mais, mas o som do trema existe. Som tremado. O som tremado, certo? Quando você precisa saber se aquilo é uma vogal ou uma semivogal, você precisa ter essa tabela na sua cabeça. Você precisa ter essa tabela aí na sua cabeça, certo? Preste atenção, gente. Essa tabelinha é nada mais, nada menos do que o tamanho da abertura da nossa boca. Se você faz a nossa boca abre muito no A. É a vogal que mais abre. A, aí. O, E, I, U. Ou seja, a sua boca vai fazendo assim. A bocona bem aberta. O, fecha um pouquinho. Começa a aparecer um sorrisinho falso. O I é aquela boquinha fechadinha assim, ó. Só os dentes abertos. E o U, que eu chamo de biquinho.
É o biquinho. Então, vamos fazer aí, tá? A, O, É. Ó, o sorrisinho cínico ainda não apareceu, mas já tá quase. E no I? E no U é o biquinho. Ou seja, essa aqui é a tabelinha de abertura da nossa boca. O A sempre vai ser o maior, e a gente já coloca aqui ao lado. O A sempre, o A sempre, o A sempre será vogal. O A sempre será vogal. Sempre, 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 sempre. Certo? O A sempre será vogal. Certo? Beleza. E as outras, professor? E as outras, Nelson? Simples assim. Se aparecer, por exemplo, tá? Se aparecer a palavra pai, veja. Pai. Apareceu aqui um A e um I. Palavra pau. Palavra pau. Apareceu um A e um O, tá? Um A e um O. Palavra coração. Coração. Apareceu aqui junto um A e um O, certo? Coração. Então, e pães. Pães, por exemplo, pães. Assim, pães. Apareceu um A e um E, um ao lado do outro. Aí a pergunta que eu faço a vocês, ó. Só tem uma vogal em cada sílaba, tá? Então, só tem uma vogal em cada sílaba. Aí, veja, preste atenção. Nelson, se só tem uma vogal, mas aqui não tem duas? Aí não. Aí aqui, ó, quando tem duas assim uma da outra, uma vai ser a vogal e a outra vai ser a semivogal, tá? Que é um conceito que a gente fala. Um é vogal e a outra é semivogal. Ou seja, quem é a vogal? A gente aprendeu que o A sempre será vogal. Ou seja, se o A aqui é vogal, o I é o quê, pessoal? Se o A é vogal, o I é semivogal. Vamos fazer assim. A vogal, I, semivogal. O A é a vogal, sempre, sempre, sempre. E o U, semivogal. Aqui, o Azinho de coração é vogal e o O é semivogal, certo? Aqui, o A, vogal e esse é semivogal, certo? Por que, Nelson, o A é sempre vogal? Gente, por causa dessa tabelinha aqui, tá? Sempre que você tiver uma vogal ao lado da outra, a mais alta nessa tabelinha é a vogal. A mais alta será a vogal. E a mais baixa será a semivogal. Olha para cá. Ó. Você tem o A aqui em cima e tem o I lá embaixo. Então, quem está mais alta na comparação entre o A e entre o I? O A. Então, o A é vogal e o I é semivogal. Da mesma forma para os outros. Por exemplo, coração. Você tem o A aqui em cima e o O aqui embaixo do A. Ou seja, o A é vogal e o O é semivogal. Tá? É esse o conceito. Se ficou dúvida, você me pergunta. Bom, aí aqui, ó. O U e o I, eles sempre estão embaixo ali, tá? Eles sempre ficam no final. Mas o problema aqui que eu quero com vocês é o I só é semivogal se ele tiver acompanhado de outra, tá? O U é semivogal quando ele está acompanhado, mas se você tiver assim a palavra, ó, se você tiver
Tá, pi, o, k. Veja, as pessoas nos ensinaram um dia que o i é sempre semivogal. E não é verdade. Por quê? Aqui o i ele está sozinho na sílaba. Lembra? O i aqui está sozinho na sílaba. Tapioca. Então, esse i está sozinho. E o que foi que a gente aprendeu? Toda sílaba tem o quê? Uma vogal. Toda sílaba tem uma vogal. Ou seja, o i quando está sozinho é vogal. O u quando está sozinho é vogal. Por exemplo, saúde. Sa-u-de. Veja, o U está sozinho. Ele é uma vogal. Já se você faz assim, tá? Restaurante. Você faz restaurante. Veja que aqui o U não está sozinho. Na palavra restaurante, a gente fala o U colado com o A. Restaurante. O U colado com o A. Certo? Ou seja, ele não está sozinho. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que analisar pela tabela. Tá? A gente vem na tabela e vê. Do A para o U, quem está mais alto? O A. Então, o A vai ser a vogal e o U vai ser a semivogal. E essa letra E aqui é o quê? Está sozinha? Vogal. Essa letra A aqui está sozinha? Vogal. Essa letra E está sozinha? Vogal. Ou seja, se a vogalzinha está sozinha, eu não preciso nem ter dúvida, ela sempre será vogal, certo? Se tiver acompanhada, aí eu preciso saber. Beleza? Quem é que está mais alto na tabela? Quem está mais alto na tabela é a vogal, tá? Então, vogal, deixa eu só apagar aqui para não bananar. Então, vogal sempre será a que estiver mais alta na tabela, certo? Então, vogal, vamos botar aqui, ó. Vogal sempre será a que estiver mais alta na tabela. Sempre a que estiver mais alta na tabela, certo? Então, sempre a que estiver mais alta na tabela será a vogal. Vogal sempre será a que estiver mais alta na tabela. Se vier uma palavra série, olha só, série, eu tenho que ver. Tá aqui, um A, um E e um I, que são pronunciados juntos. Quem vai ser a vogal? Aí eu vou olhar aqui, ó. Quem é a mais alta entre o E e o I? A letra E está mais alta. E o I está aqui embaixo, ou seja, a letra E é a vogal e o I é a nossa semivogal. Certo? Vou passar, beleza? Se precisar anotar, você pausa o vídeo aí agora. Show de bola. Entendemos essa parte. Ó, a letra E e O, quando estão acompanhadas do A, por exemplo, elas são semivogais também. Por exemplo, lembram da palavra coração? Coração. Veja, coração. Órgão, por exemplo, entre outras, tá? O A a gente sabe que é a vogal e o O
O O é a semivogal. Ponto final. Ou seja, não é exclusividade do I e do U. Você vai pegar na tabelinha, quem tiver mais alto é a vogal e a outra será a semivogal. A única que nunca será semivogal é o A. O A é sempre vogal. O A é sempre vogal, certo? Olha só aqui, ó. O I e o E, quem está mais alto na tabela? O E, então é a vogal. E esse, semivogal. Tá? Touro, olha que palavra legal essa. Touro. Quando a gente fala touro. Tá? A gente fala essas duas juntas. Aí a gente tem que ver quem está mais alto na tabela. O O. Então, o O vai ser a vogal. E o U, que está na tabela embaixo, vai ser a semivogal. Ok? Mãe, olha só. Mãe. Mãe a gente não separa, fala tudo junto. Mãe, tá? O A é vogal e o E é semivogal. Galpão, mesma coisa. O A é vogal e o O é semivogal. Tá? Pronto, então aquelas são os. Ó, veja, vogal e semivogal, a distinção. Precisa saber quem está mais alto na tabela, certo? Fonemas consonantais são as consoantes, pessoal. Os sons das consoantes, tá? Por que elas são diferentes? Porque a gente, para fazer o L, por exemplo, ó, lá. Olha como a gente bota a língua e a boca. Lá. Para fazer o A, faz assim, ó. A. Para fazer o L. Lá. Lá. Ou seja, a gente usa a obstrução. A gente fecha a boca, coloca o dente, tá? Então, são os fonemas consonantais ou consoantes, certo? São eles aí, ó, A, B, C, D, certo? B, T, A diferença é sutil do M para o N. Um é com a boca fechada, o M, ma, ma. E o outro é com os dentes, ó. Na, na. Aí é uma curiosidade aqui para vocês, ó. O M, o B e o P, todos eles fazem assim, a boquinha fechada, ó. Ma, ba, P, P, B, 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 P, P, P. Todos eles, o movimento inicial é boca fechada, lábios colados. Lábios juntos, o movimento inicial. Isso aqui é a chamada, são consoantes bilabiais, onde o lábio fica coladinho, tá? Então, por isso que, para combinar, ó, por essas três serem consoantes bilabiais, quando os gramáticos foram produzir regras, eles deixaram, não, gente, ó, quando tiver um B, a gente coloca um M aqui, porque elas são da mesma família bilabial. Quando tiver um P, a gente coloca um M também. No fundo, a gente não percebe a diferença quando fala, tá? Por exemplo, campo, ou então, tá. É o mesmo an, tá? É o mesmo som. Então, ó, combate. Se aqui fosse M ou N, tanto faz. Na hora do som é a mesma coisa, tá? Mas por ser bilabial, ficaram aqui, ó. Conjunto, tá? Então, antes de P e B coloca-se M, porque elas são da mesma família. São consoantes bilabiais, certo? Campo, tanto. Veja, o som não muda, tá? Mas é só
aqui em cima, do P e do B, são consoantes bilabiais. Terminamos essa primeira parte e até a próxima, pessoal.